Hoje é dia de jogo e já começou tudo agitado no Flamengo. Tite toma a decisão ousada e deixa ídolo no primeiro jogo do ano. Tem jogador assinando todos os documentos, tem outro jogador já vendo casa no Rio e várias outras notícias do Flamengo. Começa a pré-temporada 2024 no Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Que maravilha, rapaziada, hoje tem Flamengo em campo. Ah, mas é contra o Dax. Ah, mas é carioca. Ah, mas, meu amigo, não interessa. É o Flamengo dentro do campo e o Flamengo tem que ganhar o jogo hoje. Aliás, o Flamengo desembarcou ontem na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Uma multidão de rubro-negros estava no aeroporto à espera dos jogadores do Flamengo e, infelizmente, os jogadores do Flamengo, o Flamengo não passou pelo saguão do aeroporto, passou por uma saída alternativa dos torcedores, driblou os torcedores e alegaram medidas de segurança. Tá bom, pode até alegar medida de segurança, que vai causar tumulto e coisa e tal, mas por que não avisa o torcedor antes? Ó, não vão ao aeroporto, vão lá pro hotel. Tinha gente no hotel também, porque é muita gente. É gente no hotel, é gente no aeroporto, é gente no... É muita gente. Agora avisa, comunica. Já sabe que não vai poder, comunica o torcedor, pro torcedor não pegar o carro, pegar o Uber, pegar o ônibus, pegar a moto, e até o aeroporto à toa. Entendeu? Eu só acho isso. E aí o Diogo Lemos veio aqui, calma que não é só crítica, calma. O Diogo Lemos... o canal Ó Meu Mengão, que é um grande canal no YouTube, vai lá e se inscreve, entrou em contato com o Diogo Lemos, que falou: infelizmente, por questões de segurança, fomos impedidos de desembarcar nos braços da torcida. Esse carinho é muito importante para a instituição. Somente cerca de 17% da nossa torcida está no Rio de Janeiro e por isso o presidente Landim não vem medindo esforços e conseguiu, com a anuência da Federação no Rio, aprovar e levar até então 4 jogos do estadual para outros estados, onde o torcedor local pode receber o Flamengo e demonstrar todo o seu amor pelo clube. Pelo que eu sei, pode ser que mais jogos aconteçam fora do Rio, para que mais regiões possam viver esse clima de Flamengo. Vai lembrar que o Flamengo não vai ao estado do Amazonas jogar bola desde 2016, e foi um papelão em 2016, o Flamengo foi lá, perdeu pro Vasco, teve uma cena patética do Wallace, aquele que era capitão do Flamengo, zagueiro assim, de qualidade técnica bem duvidosa, entrou em campo, saiu correndo, deixou as crianças pra trás, aí pegou a bandeira do Flamengo, fincou no meio de campo, uma cena constrangedora. O Flamengo entrou em campo, perdeu pro Vasco, não adiantou de nada naquela ocasião e o torcedor manauara rubro-negro saiu frustrado do estádio naquela ocasião. Então que mude essa última lembrança que o Flamengo deixou lá em Manaus, beleza? Pra se redimir, isso não tem a ver com o Gabigol, se ele vai pra torcida ou não vai no saguão do aeroporto. Quem decide isso também, ele, segundo o Diogo Lemos, não teve a ver com a diretoria, teve a ver com as autoridades locais, enfim, mas avisa, já sabe que não vai poder, avisa, né, pro torcedor não se deslocar até o aeroporto. Mas o Gabigol, na chegada do Flamengo no hotel, foi solícito, foi simpático, deu autógrafos para torcedores do Flamengo na camisa, tirou fotos, enfim, e é assim que tem que ser. Porque o Flamengo vai lá em Manaus e acontece um fenômeno que talvez só aconteça com a seleção brasileira. Nada causa, não só em Manaus, mas em todos os estados do Brasil, o que o Flamengo causa. Talvez a seleção brasileira faça um alvoroço aí, porque é o Brasil, né? Vai fazer o quê? Mas o Flamengo é um fenômeno absurdo. Pedro também foi na torcida, Davi Luiz foi na torcida. Não é todo mundo que vai, né? Tinha que ir todo mundo. Porque se eles ganham o que eles ganham, tudo bem. Eles batalharam na vida, eles conquistaram esse lugar, eles têm mérito nisso, mas é porque tem a torcida também. Porque se não existe o torcedor, ninguém assiste, ó, não tem grana. Então o amor, a paixão do torcedor, ela tem que ser recompensada também. E gostei da atitude do Gabriel, do Pedro, do Davi Luiz. Quando é pra elogiar, elogia. Quando é pra criticar, a gente critica. Vocês sabem que aqui não tem caô.
Meus amigos, os reis do Cariocão, Gabigol e Pedro, são os destaques do campeonato estadual, com 37 gols em 53 jogos. Gabigol é artilheiro da competição, o maior artilheiro do Carioca em atividade. Ele tem um gol a mais em relação ao argentino do Fluminense, Germancano, que tem 36. Já Pedro soma 32 gols em 63 jogos, marcado por Fluminense e Flamengo. O craque é o terceiro com mais tentos entre os participantes do torneio desse ano de 2024, meu parceiro. A comissão técnica do Flamengo fez o reconhecimento do gramado da Arena da Amazônia logo após a chegada ontem em Manaus. A estreia do Flamengo é às 9h30 da noite, com transmissão da Band, então vamos ficar ligados para assistir esse jogo do Flamengo aí. É mando do Flamengo, é casa cheia, praticamente 45 mil pessoas na Arena da Amazônia, uma avalanche rubro-negra. Então, vocês têm que dar raça de campo, cara. Com todo o negócio instalado aqui do ano passado que vocês não jogaram, bulhufas. Mas vamos lá. Temos aqui a escalação do Flamengo, ó. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, De Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Esse é o time que o Flamengo vai entrar em campo hoje às 21h30, horário de Brasília, para enfrentar a equipe da Audax. Cadê o Gabigol? Tá no banco. Tá onde ele terminou o ano. Ah, ele deu entrevista lá, falou que não recebeu nenhuma oportunidade com o Tite no time titular ainda, que foi o único jogador que aconteceu. Isso é verdade. E continuou no banco. E pra mim tem que provar o contrário. Pedro, titular. Enfim, e os outros aí são mais ou menos quem terminou a temporada como titular. Teve um momento ali que o BH entrou no lugar do Luiz Araújo, o Cebolinha terminou bem. Mas, gente, vocês podem ter certeza que não vai ser essa a escalação que vai terminar a temporada. Uma temporada é muito longa, acontece tantas coisas, então assim... esse time aí... Não vai ser esse time. Não vai ser. Muitas peças ainda vão mudar. Barrou o Gabigol, barrou o ídolo, barrou... Se ele fazer merecer, ele vai jogar. Meus amigos, além de Pablo e o De La Cruz viajou, aliás, com o time do Flamengo, muita gente... o De La Cruz viajou, ele só não vai poder jogar, porque de lá o Flamengo já vai viajar para os Estados Unidos para enfrentar a equipe do União Filadélfia e depois o Orlando City. Quem também não viajou foi o zagueiro Gabriel Noga, beleza? A tendência é que ele fique à disposição para os 2 jogos que a categoria de base, o Sub-20 do Flamengo, junto com o Gabriel Noga, que se eu não me engano não é mais Sub-20, o Pablo talvez, se melhorar até lá, participe, o Matheus Cunha, que já é do profissional do Flamengo, apesar de, enfim, ser jovem jogador também, eles vão compor, né? O Matheus Cunha já tem 24 anos, é muito além do... Não, o Matheus Cunha... O Matheus Cunha, ele ficou, né, no Rio de Janeiro. O Matheus Cunha tem 22 anos, na verdade. Eu pesquisei errado aqui, pesquisei o Matheus Cunha, aquele que é da seleção. Mas, além do Pablo e do Matheus Cunha, o Gabriel Noga também fica aí para fechar nesses 2 jogos aí que o profissional do Flamengo não vai disputar no Campeonato Carioca, contra a Portuguesa e contra Nova Iguaçu. O Flamengo volta para enfrentar o Sampaio Corrêa no Pará. Aliás, tá aqui o cronograma certinho, bonitinho do Flamengo. No dia 18, amanhã, o Flamengo viaja para Flórida. No dia 21 tem Flamengo e União Filadélfia em Tampa. No dia 27 tem Flamengo e Orlando City em Orlando. Aliás, nesse dia são 2 jogos do Flamengo, se não me falha a memória. Tem Flamengo às 6h30, alguma coisa, vai ser o jogo do Flamengo contra o Orlando City. E depois, mais tarde, tem o jogo do Flamengo contra a Portuguesa. Tem uma história dessa aí, né? Muito jogo para ficar lembrando, mas tem isso aí. Pode conferir aí se eu não tô falando besteira. E depois comenta aí. Pedrão, tá falando? Pode comentar que aqui não tem essa historinha. No dia 30, o Flamengo retorna pro Brasil. E no dia 31, pro Pará, para Belém do Pará. E no dia 31, o Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa em Belém do Pará. E aí, enfim, a torcida paraense, sem dúvida nenhuma, vai lotar o estádio quando o Flamengo jogar contra o Sampaio Corrêa, que não é o do Maranhão, é o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Beleza?
Meu querido, o Gabigol, durante o bate-papo com o Zico no Resenha do Galinho, fez uma previsão. Olha o que ele disse. O Zico perguntou a ele quem deve ser o grande adversário do Flamengo no Carioca e coisa e tal, baixo por esse lado, e ele falou. Falou dos três adversários dos maiores clubes do Rio, Gabigol. Botafogo, pelo investimento com a SAF, pode contratar muitos jogadores. Ficou com alguns do ano passado, pode ser uma equipe difícil. O Vasco, pelo ano ruim que teve, quase caiu, né? Pode ser que eles voltem. E o Fluminense, atual campeão da Libertadores. Então posso falar que aposto em uma final Flamengo e Fluminense. Você gosta bem do Fla-Flu, né? É um clássico muito bonito. Ele dizendo pro Zico. Espero que dê Flamengo, disse Gabigol, deixando uma questão para Zico, que completou. Fla-Flu é maravilhoso, bonito, colorido. São os dois times mais fortes, né? Do Rio de Janeiro. Pra mim, o Flamengo, depois o Fluminense, depois acho que vem o Botafogo, apesar da derrota no Brasileiro, e o último é o Vasco, né? Que quase caiu por um gol ali, se é empate, o Vasco é rebaixado, enfim, por um gol, o Vasco não caiu pra segunda divisão, né? Meu parceiro, é o seguinte, De La Cruz é registrado no BID da CBF e o jogador já está disponível a partir da segunda rodada do Campeonato Carioca. É claro que ele não vai jogar a segunda rodada do Carioca, porque ele vai estar nos Estados Unidos, não vai jogar a terceira, vai jogar só a quarta rodada do Campeonato Carioca contra a equipe do Sampaio Corrêa, jogo esse que acontece em Belém do Pará, que a gente já comentou aqui. Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, concedeu entrevista à imprensa na chegada do Flamengo ao hotel em Manaus e falou sobre a presença do clube em partidas longe do Rio de Janeiro. E ele fala pouco, né, o presidente do Flamengo, então quando ele fala, vamos dar um destaque. Essa é uma coisa que a gente já vem discutindo há muito tempo. Tornar o Carioca um campeonato mais nacional. O Flamengo é um clube que tem presença em todo o território nacional. Temos 44 milhões de torcedores. Para mim é 45, né? Mas tudo bem, 44. Mas tem 8 milhões só no Rio de Janeiro. Os demais torcedores estão espalhados pelo Brasil. É muito importante que a gente leve o Flamengo para eles também. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo com a federação e esse ano a gente está pelo menos fazendo 4 jogos do Flamengo em outras cidades. Vamos passar além de Manaus, né? João Pessoa, Natal e Belém, disse antes de completar. Existe uma chance de ter mais um jogo fora do Rio. Estamos discutindo esse assunto. Mas existe a possibilidade de fazer mais um jogo fora do Rio, mas estamos discutindo esse assunto, afirmou o presidente do Flamengo. Foi abordado ali sobre o tema também de contratações, sobre as viagens do Bruno Spindel, do Marcos Braz, à Europa, para tentar fechar com Luiz Henrique, Matias Vinha, quem sabe Thiago Alcântara, muito se comenta. Ele falou, de fato, né, não tem como ele negar isso, falou que a imprensa está muito bem informada, que ele acompanha as notícias que eles vão publicando e que a imprensa, de fato, está muito bem informada sobre quem o Flamengo deseja contratar nesse mercado de transferências. Aliás, um dos alvos do Flamengo no mercado, Léo Ortiz, voltou ontem a treinar com a equipe do português Pedro Caixinha, tá treinando com o grupo, né? O presidente de honra do Bragantino deu uma entrevista aí, esqueci o nome do jornalista, me perdoe, tá, meu amigo? Mas um abraço para você, eu já até falei o nome do rapaz, faz um grandíssimo trabalho diretamente de Bragança Paulista. O presidente de honra falou com esse rapaz e ele falou que o Léo Ortiz é um grande profissional, que não forçou saída nenhuma e coisa e tal. É claro que ele vai negar, né? Vai falar que não forçou. E assim, não adianta o cara forçar e o Bragantino querer liberar também, porque, enfim, é mais uma pressão ali nos bastidores, aquela coisa toda. O Flamengo segue tentando e terão novas reuniões entre Léo Ortiz, Paulo Pitombeira e a diretoria do Flamengo. Não sei como é que eles vão fazer, viajaram os dois, o Braz e o Spindel, não sei se vai ser por videoconferência, aquela coisa toda. Vamos ver. O Flamengo está disposto a chegar até 7 milhões de euros. 37,200 mil reais. 37 milhões,200 mil reais na cotação atual. Por enquanto, a proposta do Flamengo é de 6,5 de euros, mas o Flamengo pretende subir essa proposta. Aliás, falando em proposta, segundo o Vene Casagrande, durante o programa SBT Rio, a proposta do Internacional por Thiago Maia é de 3 milhões de euros, 16 milhões de reais
por 50% dos direitos econômicos do jogador. E é aí que mora o problema. O Flamengo bate o pé para receber 4 milhões de euros, 21 milhões de reais, mesmo valor que pagou para liberar o volante quando contratou junto ao Lille, né? Para o Lille liberar o jogador. O Flamengo quer pelo menos repor esse investimento, que na verdade não vai ser reposto, porque aí teria que ter inflação, correção monetária, aquela coisa toda, né? Eu não sou economista para fazer esse cálculo aqui com vocês agora, mas o Flamengo quer, o que investiu na época, o Flamengo quer recuperar, né? É aí que mora o problema. O Eduardo Cudê, o argentino, pressiona a diretoria do Inter porque deseja, é um cara que cobra. Vocês só acham que o Sampaoli é chato? O Cudê também saiu do Galo por isso, né? Cobrava, eles venderam o ala, aí ficaram revoltados, ele ficou revoltado, saiu. Agora no Inter é a mesma coisa, tá cobrando reforço e o Thiago Maia é um dos reforços que o Eduardo Cudê quer contar para o seu elenco. O Vene Casagrande também traz a informação de que o Tite quer a contratação de Matias Vinha porque entende que o uruguaio pode fazer duas funções, multifuncional. Atuar tanto na lateral esquerda quanto atuar como um terceiro zagueiro aberto pela esquerda, né? Caso ele queira fazer ali uma variação de jogo. Então o Tite gosta demais do atleta por conta dessa versatilidade. Segundo informações do Papa, meu amigo Gabriel, junto com o Júlio Miguel Neto lá no programa que vem fazendo sucesso Olho no Lance, familiares do atacante Luiz Henrique, alvo do Flamengo, estão em busca de casas no Rio de Janeiro. Olha aí. O jogador já demonstrou internamente o seu desejo de vestir a camisa rubro-negra. Assim, o departamento de futebol do Flamengo mantém a confiança no desfecho positivo pelo atleta. Não à toa estão agora, nesse momento, na Espanha para resolver isso. Luiz Henrique voltou a ser titular em uma partida do Real Betis da Espanha após um mês. O atacante teve boa atuação quando eles venceram o Granada por 1-0 e os agentes do atacante também veem com bons olhos a chegada do Luiz Henrique no Flamengo. O clube espanhol prioriza a venda, o Flamengo tenta na lábia ali convencer os espanhóis de colocar o empréstimo com opção de compra. Vamos ver como vai ficar essa situação. O Flamengo, segundo o Júlio Miguel Neto, enviou mais uma outra proposta. O Flamengo já teve uma proposta recusada, enviou outra proposta pela contratação do jogador. A intenção do clube é esperar o posicionamento do presidente do Betis para avançar nas tratativas. A ideia é, caso não seja possível o empréstimo, tentar comprar um percentual do jogador, tá? Então isso não tá fora de cogitação, comprar 50%, 60%, 70%, depende de quanto que o Flamengo está disposto para gastar, para investir, na verdade, na minha opinião, na contratação desse jogador, que eu já externei várias vezes aqui para vocês. É um baita jogador, liso, dribla muito bem ali, caindo pelo lado direito, melhorou muito a sua finalização, enfim, e o Betis quer negociar, então não está tão valorizado assim, apesar dele ter jogado bem esse último jogo contra o Granada. Isso aí talvez, se ele continuar jogando bem, certamente seria prejudicar, mas dificultar a contratação desse atleta, mas hoje devem surgir novidades aí no noticiário, enfim, a gente vai trazer para vocês aqui naturalmente. Aliás, martelo já está batido, contrato já está assinado, Flamengo, Atlético Paranaense e Peterson assinaram todos os documentos. E o atacante será emprestado ao Furacão, ao Atlético, com opção de compra avaliada em 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais. E o Flamengo faz isso, sobretudo, porque entende que o atleta bateu no limite da idade, não vai jogar mais na base, não vai ter espaço na equipe profissional, ficaria no Flamengo encostado. Para o próprio atleta isso não é interessante. É interessante que ele jogue. Lá no Atlético talvez ele jogue. Acho até que ele vai jogar. É bom jogador. Pode ser que o Flamengo perca, é um grande jogador. Mas hoje, no Flamengo, eu tenho que concordar que, infelizmente, no nível que tá, não dá para você pegar um moleque da base, resolve aí. Não dá. Ainda mais que as estatísticas dele não são ruins na categoria de base, mas também não é o Vinícius Júnior, não é o Paquetá. É um bom jogador. Pode até ser que vire o Vinícius Júnior. Mas é melhor ele estar emprestado jogando do que ele estar no Flamengo não jogando. Aí eu até acho correto isso aí. Tá? E nem entrando durante os jogos.
Meu querido, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto. É vitória do Flamengo, hein? Saudações rubro-negras.